iniciou. E daí ontem nós vimos, né, que a SAP2, né, realmente são duas tarefas. A SAP1, SAP1 são duas tarefas, a SAP2 apenas uma, e a SAP3 também é uma tarefa. E aí eu vi que bastante gente já entregou aí de algumas turmas. E hoje eu enviei o recado para vocês, não sei se todos viram, falando, né, que eu dei a extensão, né, de até segunda-feira. Vou compartilhar aqui, colocar a tela aqui para a gente compartilhar. Beleza, está compartilhando aqui. Então, tá postada já a aula de ontem, né? Relembrando aqui, teve um aluno que pediu para estender o prazo da SAP1, né? Que já a extensão já tinha expirado. Aí eu estendi até segunda-feira, dia 5, né? Que é o que está aqui no nosso cronograma, que é o último dia que a disciplina finaliza, né? Então, eu peço a vocês que se esforcem para entregar o quanto antes, para eu poder já corrigir e já e já gerar o livro de notas de vocês, tá bom? Das 3 SAPs que vão dar 4 tarefas. E aí a SAP3, ela expira hoje, a prorrogação, né? Porém, né, depois que expirar, eu vou conceder, ela vai até meia-noite, né? Eu vou conceder outra extensão, e já que a 3 é até segunda-feira, né? Então não vai precisar conceder extensão. Então eu peço por gentileza que eles tentem entregar assim, o mais rápido possível ela para a gente poder já fechar as notas, e aí a gente pode até fazer uma aula aí de dúvidas, fazer o cálculo aqui do projeto, né, que a gente estava fazendo. Ok? Então vamos lá. Nós vimos ontem que no conteúdo do curso, vamos lá para a situação de aprendizagem, né? Quando a gente vai em situação de aprendizagem, as tarefas aqui elas estão colocadas de forma correta. Já no conteúdo do curso, eu busquei uma orientação aqui com o pessoal, porque tem nessa apresentaçãozinha aqui, por exemplo, vamos pegar o SAP3, conteúdo do SAP3. Nessa apresentação aqui, eu já até deixei na atividade, a atividade que vocês vão entregar é essa, que é o do eletroduto. Essa atividade 6, ela é ideal, até a foto aqui está mostrando, né? Ela é ideal que ela seja feita presencialmente, no laboratório, junto com o professor presencial. Aí, por isso que ela, lá no SAP, só aparece a atividade 5, entendeu? Porque a SAP, né, é a atividade do EAD. E aí, o que faz parte de vocês, né, do presencial, até o colega aí comentou, né, que ainda não, algumas turmas aí ainda não foram no laboratório. Então, essa atividade A5 é a que é para entregar, da SAP3. A atividade 6, ela é uma atividade essencialmente presencial, que aí o professor, aí no computador da unidade aí do Senai, ele vai ter o Dialux instalado, e daí vocês vão poder fazer essa atividade, tá ok?
Só para ficar claro aqui. Agora a gente voltando lá para situações de aprendizagem. Eu vou pegar o descritivo aqui. Aí o descritivo, né? Eu vi que muita gente... É basicamente a mesma coisa, né? Você gera aqui no Excel e passa para essa folha aqui. Aqui tem um descritivo da atividade e a atividade em si, né? Para aplicar. Então, vou fazer o download aqui da pasta. Igual vocês... Deixa eu ver se o download já está aberto aqui. Ah, já. Sim, já está aberto. Falar de uma enxergueira, sei lá, de uma pessoa, uma paletizadora, então, essa pasta aqui que vai aparecer para vocês, né? Com esses 3 arquivos. O descritivo. Deixa eu expandir ele aqui, ó. E basicamente essa explicação aqui do descritivo é o que está naqueles slides interativos aí, né? E aí foquem apenas nessa daqui, na atividade 5. Então, espero que o aluno dimensione e especifique os eletrodutos, né, do projeto industrial com base no material online, estudo do livro didático. Beleza. Aí deve ser avaliado os resultados alcançados pelo aluno, se está dentro do satisfatório. Relembrando, gente, lembra que eu falei, na prática, para dimensionar tanto condutores, e aí aqui também entra eletroduto. Na prática, hoje em dia é feito com um prontuário técnico do cabeamento que você está comprando. É lógico, se for da marca Corfil, que é uma marca boa, porém mais barata que uma Prysmian, né, que é o antigo Pirelli, ela tem uma configuração. Já os cabos, né, da Corfil, em comparação com a Pirelli, eles possuem, né, vamos pegar aqui uma configuração. Vamos pegar tabelas. Essa aqui, ó. Então, ó, esse 750 aqui, esse Afumex Plus, ele basicamente são para instalações internas, ou seja, elas não vão ficar expostas ao tempo, ou seja, vão ficar dentro de leitos de cabo, eletrocalhas, né, calhas de concreto armado, eletroduto. Esses aqui também, o 061KV, só que o 061KV é a versão, o XLPE, que o pessoal chama 90 graus. E esse daqui, o Plus, esse 750 volts, é o PVC 70. Se a gente for olhar aqui, ó, pegar os primeiros cabos aqui, ó, vamos pegar o de 4 milímetros aqui, ó. 2 condutor carregado, né? Ou seja, monofásico. O de 4 milímetros tem a capacidade de corrente de 32. Já que o 0,6 a 1 kV, ele tem o que, ó, 42, ou seja, 10 amperes a mais para o equivalente monofásico. Se a gente olhar no trifásico dele aqui, ó, 28 amperes. Já o trifásico do 0,6 a 1 kV, 37, ou seja, na mesma linha no Prysmian, você tem, né, capacidade de corrente maiores, né, diferenciadas aqui. Quedas de tensão, ó, aqui é fundamental para o cálculo de queda de tensão. E aí, do Corfil, essas duas configurações aqui, ó, também vão ser diferentes.
as melhores que tem no mercado, pelo menos as que eu tenho conhecimento, são essas aqui da Prysmian. Inclusive, um dos programas, assim, dos mais usados aí no mercado, que é o Pro Elétrica, ele pega essas tabelas aqui como referência. Porém, ele tem no datasheet todas as tabelas, inclusive a questão de referência de eletrodutos, né, leitos de cabo. Então, ele faz, na prática, faz tudo automático. Antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, né, ou seja, bem antigamente, o pessoal utilizava a 5410 majoritariamente. Relembrando aí de aulas anteriores, que na época, né, que lembra que eu falei, é o I3E que cria, o I3E ele vendeu para o Brasil, criou a NBR 5410, né, Unido Unité Salamé Minguê, o número foi esse, escolhido foi esse aqui, 5410. Então, é o equivalente de uma norma internacional, comprou, traduziu para o português, e nessa época aqui, e essa tabela aqui, ó, pelo menos essa versão aqui, a atualização dela é de 2004. Inclusive, se eu não me falha a memória, não sei se foi em 2004 ou foi em 2002, eu acredito que foi em 2004. E aquele padrão de tomadas a 3 pinos, deixa eu tirar isso aqui. Lembra das tomadinhas antigamente? Os pontos de força, né? Clássico. Você tem a fase e o terra. Tanto para plugs residenciais, o clássico, aquele lá de 10 amperes, né? Quanto para plugs industriais. Tem até um perfil diferenciado, né? Que o pessoal coloca lá no robô. E aí, e tem até um barramento assim diferente aqui. Projeto também. Isso aqui esse é residencial, né? Basicamente. Esse aqui é industrial, né? A pena aqui tá muito. Então, e foi, se não me falha a memória, foi em 2004 mesmo. Que aí houve a mudança de paradigma. O padrão, esse padrão novo, né? E se for olhar a vista lateral aqui, ó, desse ponto de força aqui, ele é rente aqui, ó, o furo aqui é rente. A única proteção que tinha era no plug macho. Não sei se vocês já perceberam. Aí tem aqui o plug macho, né? Aparência sem a novidade. E aí a única proteção que tinha antigamente era aquela capa plástica aqui, ó. E tem muita gente que tem a mania de ligar, pelo menos que eu vi antigamente, né? Ia pôr na tomada, né? A mão ainda ficava aqui, ó, no metal. Eu já vi muita gente fazer isso. E aí eles criaram outro padrão. Se fosse ver a vista lateral desse daqui, ele é recuado. Esse aqui é o furo de cima, né? E o perfil do furo de baixo. Tem fase, neutro, terra. Esse aqui é o do terra, seria a vista lateral do terra. E aqui os dois estão alinhados, né? Tanto o neutro quanto o fase. Só que um está na frente, o outro está atrás. E aí você não é rente igual esse padrão atual, né? Quando você coloca o plug macho, ele ainda, para aqui dentro, aqui no padrão da tomada,
para gerar esse nível de segurança a mais. E ainda contando que tem a isolação aqui, ó, bem. Ou seja, quando ela adentra aqui, que é impossível você colocar o dedo, né? Você tem um nível a mais de segurança. Eu lembrei de comentar isso aqui com vocês. Então, majoritariamente, antigamente, eu utilizava a primeira versão da 5410, eu não me lembro de que data ela é. Na época, vamos pegar uma tabela aqui. Deixa eu ver, tabela. Deixa eu pôr aqui para buscar aqui. Sim. Acho que é 34, acho que. Isso, já vai passar pelas fases, né? Conhecia. Nossa, agora ficou. Já vai você já vai ter ali uma ideia mais interessante. Não, é melhor eu conduzir. Opa! Aqui, ó, 44, ó. Aí, fatores de agrupamento, ó, tá vendo? Ó? A quantidade dos cabos aqui de um eletroduto, tem alguns desenhos aqui que mostra eletrocalha, né? Ó. Olha, números de circuitos, espaçamento entre os eletrodutos e até mesmo tem aqui de capacidade de corrente também. Só que essas tabelas aqui, elas são desatualizadas, bastante desatualizadas, e ainda por cima, o cobre, né, a referência do cobre que tinha na época, né, igual eu falei, né, no início você era só, não tinha nenhum fabricante, tudo que você comprava era importado, mas só depois que começou a aparecer os primeiros fabricantes. Então, a dopagem do material, ou seja, a pureza do material, era diferente do que a gente tem atualmente. Por isso que a gente tem a referência da NBR 5410, porém os projetistas, nem no programa, no Auto QI Illumine, nem no Proelétrica, ou qualquer outro programa que utiliza a arquitetura BIM, que a arquitetura BIM, né, no projeto, por exemplo, seja ele industrial ou predial. Por exemplo, num projeto clássico, quando a gente vem aqui, ó, aqui como é só visualizador, não tem como eu clicar aqui, ele não reage. Mas num AutoCAD normal, quando eu clico aqui, ele mostra que é uma linha, né? Aí você tem os layers, as camadas da linha, fala que essa linha é azul, coloração azul. No máximo ela fala que é um eletroduto, ela tem essa referência, né? Porém, nos programas atuais aí, igual eu falei no Proelétrica, esses que têm a arquitetura BIM, quando você clica num eletroduto, ele não é apenas uma linha digital, ele tem uma referência. Na hora que você clica nele, ele aparece aqui. Eletroduto, de bitola, né, sei lá, de 3/4. Existe, sei lá, igual está mostrando aqui, né? 3 condutores, condutor fase do circuito 3, condutor neutro, condutor terra. Então, na hora que você clica aqui, aí aparece a segunda. Você clica com o direito do mouse, vai aparecer aqui. Ah, você quer a lista de material? Então, com o programa que ele fica instalado dentro do AutoCAD, como se ele tivesse vindo nativo dele, né, dessa arquitetura BIM, ele não é apenas um desenho digital. Ele é o desenho digital, porém ele é smart, ele é inteligente. Ele tem a referência. Quando você faz uma alteração aqui, ó, por exemplo, eu altero esse disjuntor aqui, eu mudo ele, sei lá, para 30 amperes. Aí, o ato de eu mudar ele para 30 amperes, ele já vai mudar tudo que tem em cascata, tudo que tem para trás aqui,
que é para ser mudado, né? A questão de carga alocada para esse quadro num projeto, né, feito naturalmente, né, no AutoCAD normal. Se eu alterar aqui, eu tenho que alterar tudo para trás. Eu, né, o projetista, tem que fazer isso. Já na arquitetura BIM, não. Eu fazer uma alteração aqui, automaticamente, né, ele não é apenas um desenho, né? Ele tem as referências, ele tem planilhas, ele tem o datasheet com a marca, né? Vamos supor que é um Siemens, é um Stack. Então ele já faz já está tudo interligado. Então, todas essas referências aqui de material, de cabeamento, de dispositivo de proteção, de barramento, de carga total, né? A carga efetivamente instalada aqui, né? Ela é carregada no datasheet do programa e a referência não é tirada mais da NBR, principalmente se a NBR a maioria, infelizmente, elas são desatualizadas aí. É muito raro, por exemplo, a de linha de transmissão, né? Eu acho que eu comentei numa aula aqui com vocês. Ó, a tipografia aqui é parecendo aquela tipografia de máquina de escrever, né? O tanto que ela é desatualizada. Elas foram feitas mesmo, literalmente, a máquina de escrever e os desenhos todos feitos com gabarito à mão, né? Uma serigrafia bem antiga. Então, atualmente, os programas, os inteligentes, os BIMs, né? Igual, não é esse aqui, né? Mas vamos fazer de conta que é. Ele não pega a referência da NBR, né? É lógico que de muitos cálculos ele pega a referência, mas na maioria, quem está mais atualizado são os prontuários técnicos do fabricante daquele produto, do cabeamento, do dispositivo de proteção, né, do fusível, do elo fusível e por aí vai. Beleza. Professor, Sim, pois não. só uma dúvida. No caso, os fabricantes, a tabela dele está assim, os valores é abaixo do valor da norma, né? Geralmente, né? Olha, assim, depende. Eu já comparei aqui o da 5410, por exemplo, com essa versão aqui do da Prismia. Na verdade, o da 5410, a capacidade de corrente está bem menor se você for pegar, né, a mesma bitola, né, por exemplo, o 6, o 10, o 16 aqui, ela é menor do que nos atuais, principalmente o da Prismia. Ele é se não me falha a memória, ele é o de maior qualidade que tem no mercado atualmente. No caso, a norma é mais conservativa, né? Digamos assim, né? Não é que ela é conservativa, é porque na época, né, a referência, porque assim, o que o I3E ele fazia? Ele faz o teste, vamos supor, deixa eu pegar um aqui. 06, vamos pegar aqui de rede de distribuição aqui. Só para a gente. Vamos pegar essa rede de média tensão, a normal, a tipo N, né, normal, a tipo 1 aqui. Deixa eu até aumentar aqui para ficar melhor a visualização aqui. Então, vocês estão vendo essas linhas de chamada aqui, ó, por exemplo. Essa aqui é a fase do meio, essa é a mais próxima da do meio e essa é chamada da mais longe da do meio, né? Nesse tipo de rede aqui. O cabo, essencialmente, é um cabo nu, ou seja, ele não tem proteção plástica, é plástico aqui, né? Aí estão vendo essas cotas aqui, ó, 700, é de 700 milímetros, aí vai dar o quê? 70 centímetros. Então, esse padrão aqui, como que eles descobriram isso, né? O I3E, na época lá, nos laboratórios, eles fazem a montagem, né? E aí, por exemplo, aqui, ó.
A2, ou A1 e A3, estava. Não, beleza. A ideia era justamente essa. Porque A2 era a parte de cálculo de queda de tensão, era mais complicado. Por isso que a gente colocou a atividade 3. Então, ó, relembrando aqui, né? Recordar é viver. O cabo passa bem aqui no meio do isolador. Conformidade lá com a tabela lá do anexo 2 da NR10, existe um campo eletromagnético característico. Quanto maior o nível de tensão, maior o raio. É o raio de risco que eles chamam, né? Existem dois raios. Tem o raio de risco. Isso para todo cabo tem, desde o de baixa tensão, extra baixa tensão, até o de alta, extra alta tensão. Então existe o raio de risco e existe o raio, o RC da zona controlada, o raio da zona controlada. O de risco é até onde o campo eletromagnético alcança, ou seja, se eu tiver um objeto metálico aqui, dentro do raio de ação do raio de risco, ele vai induzir tensão. Consequentemente, se ele estiver aterrado ou ele estiver próximo a um local que não tem potencial elétrico, ele vai dar DDP, ou seja, vai acontecer o arco elétrico e, consequentemente, se tiver uma pessoa, eletrocução. O raio controlado é uma distância que ele ainda corre risco, porém ele não está na zona onde o campo eletromagnético atinge. Então, nos laboratórios, né, quando eles criaram essas normas, basicamente, né, aqui a 13.8, né, cada uma dessas fases aqui, ó, 7.965 volts de tensão. E aí, o pessoal basicamente faz lá uma regra de 3, né, tem uma regra, e aí mostra o raio aqui característico. Então, o que que o pessoal do laboratório faz? Eles, para a fase, para essas duas fases aqui, a distância mínima de segurança que eu tenho para o raio de risco, aí vamos supor, aí geralmente é assim, né? Vamos supor que a rua fica desse lado, aí eles chamam a fase que fica para o lado da rua de A, B e C, basicamente é assim. Então, para esses dois raios não se cruzarem e dar uma autoindução nos dois, né? Ou seja, vai acontecer um arco elétrico, eu tenho que ter uma distância mínima. Aí eles vão ver em laboratório, faz testes, né? E veem até onde esses cabos podem, a distância mínima possível para eles ficarem, né, fora do raio de risco, né? Pelo menos dentro do chamado raio controlado aqui. Então, basicamente, assim, vão ao laboratório e ver, não, 70 centímetros é a distância de segurança para essas duas fases estar próximas aqui. Igual que essa distância vertical entre uma rede de baixa tensão, que é essa daqui, ó, e a rede de média tensão, é 80 centímetros, a de 15 kV. Já a 36,2 tem que ser 1.000 milímetros, ou seja, tem que ser 1 metro. Então, no laboratório, um dos ensaios que eles fazem é isso. Aplica a tensão no barramento ou no cabo e aí verifica o comportamento. Eles vão... Aí tem eu já tive a oportunidade de ver, né? Tem uns laboratórios e aí eles têm, por exemplo, o cabeamento está passando aqui, né? E aí a máquina é um cabeamento móvel. Aí ela pega, ela vai, a máquina, ela aproxima esse cabo do outro, né? Aí chega um ponto em que ocorre o quê? O arco elétrico. Aí nesse ponto em que ocorreu o arco elétrico, um pouco para cá, né? Eles vão arbitrar a distância de segurança. Aí eles pegam e colocam lá na tabela, ó. 70 centímetros é a distância menor aqui. Aí já começa aqui a fase mais longe da do meio, né? Ela vai dar 1,40 aqui, mais ou menos. Ou seja, está super seguro. Até a questão de como você vai fazer a abertura de uma chave fusível,
o fechamento de uma chave fusível, tudo eles fizeram já testes, né, antes para verificar, né, a segurança. Por exemplo, essa fase do meio, ela é bastante perigosa porque a única coisa que isola a energia que passa nesse cabo para ela não descer e bater nesse poste aqui de concreto armado, duplo T, é essa isolação, ou de vidro temperado, ou de cerâmica, ou polimérico, né, que são os mais resistentes. Esse pino aqui, ó, o pino para cruzeta de madeira ou polimérica, ele é metálico. Essa aqui, a mão francesa, ela é metálica. Se tiver uma ruptura desse material isolante aqui, ó, a energia ela desce pelo pino para cruzeta de madeira, passa pela mão francesa plana e energiza o poste. E aí acontece, pode ocorrer o curto-circuito, como também ele pode apenas energizar. E aí, quando a pessoa chega perto do poste, é que ela se eletrocuta. Então, no laboratório, basicamente, eles criam, né, máquinas ou experimentos para ver até onde esses limites, a gente está falando de cabo nu, né? Aí do cabo nu, as distâncias são maiores. Para cabo protegido, por exemplo, a distância é 40 centímetros. O da rede é 3,8. Por quê? Porque uma das funções da proteção plástica de um cabo, né? Vamos supor, esse aqui é o alumínio com alma de aço. Aí, esse daqui, se ele tiver uma proteção plástica envolvendo ele, ele suporta muito mais do que o equivalente dele sem a proteção plástica. Inclusive, a proteção plástica, ela tem uma função que o pessoal chama de refrigeração. É estranho, né? Quando a gente fala de refrigerar, a gente pensa resfriar, não é? Mas por que essa função de refrigeração? Porque ele isola o material, o alumínio, se fosse cobre, né? O alumínio, o metal, do contato com o ar. O simples fato de eu ter potencial elétrico e quando eu tenho cargas acopladas, ou seja, além do potencial elétrico, eu vou ter corrente elétrica fluindo nesse cabo, né? Se ele tiver exposto ao ar, ao oxigênio aqui, simplesmente a capacidade de corrente dele vai ser muito menor. Agora, quando eu aplico uma proteção plástica aqui, ele vai ter uma capacidade de corrente maior, ele vai suportar muito mais corrente com a proteção plástica do que sem ela. Aí por isso que o fabricante fala que a função é refrigeração. É estranho, né? Que a gente pensa assim, não, a função da proteção plástica é evitar um toque acidental. Não, essa é óbvia, né? Mas o fabricante coloca essa questão de refrigeração. Foi até uma pegadinha lá na faculdade que o professor colocou. É uma das pegadinhas que existe em eletricidade, né? Que é essa questão aí de refrigeração. Então, no laboratório, existem várias máquinas, vários implementos que o pessoal utiliza para justamente atestar que essa montagem, né? É por isso que o pessoal, quando vai fazer uma montagem ou fazer, né, igual a tarefa que vocês estão fazendo aí, né, que é de dimensionar cabos, dimensionar a quantidade de cabos que podem ficar em um mesmo leito de cabos, em uma mesma eletrocalha ou em um mesmo eletroduto, né? Eles fazem esses testes antes e daí eles publicam nas tabelas da norma ou do prontuário técnico do equipamento relacionado. Vamos lá. Petrolina é outra, né, cidade? Petrolina só se né? Beleza. Então, ó, aí tem essa folha aqui. Que a gente viu ontem, né? E basicamente, eu até falei, né? Vocês poderiam fazer apenas aqui, ó.
Eu peguei e fiz uma rápida aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, cadê? Projetos eletroindustriais. Gabarito. Aqui, ó. Já gerei aqui o... Deixa eu pegar aqui o... Então, pessoal, muito obrigado a todos. Felicidade por vocês chamarem. Vou colocar ele de lado aqui, que aí fica mais fácil. Coloco tudo preto aqui, aí depois eu não consigo me mover, enxergar aqui, ó. Então aqui, gente, eu fui arbitrando aqui, ó, por exemplo, cadê a folha de vocês? Aqui, ó. Lembra lá da tabela lá, ó, por exemplo? Isso aqui já tá nessa tabela aqui, ó. Eu transportei aqui, ó. Aí, ó, ó, o hashtag aqui, ó, esse hashtag é relacionado à bitola mesmo, né, o de 95. Olha, diâmetro externo 24, é o que está na folha lá, né? Quantidade de cabos, né, que suporta. Então, ó, a gente pega e coloca aqui nessa tabela aqui, ó. Aí, aplicando o cálculo aqui, ó, por exemplo, ó, tem a taxa de ocupação, né? Esse daqui, ó, 40%, 53%. Aplicando a taxa de ocupação aqui característica e utilizando o cálculo. Agora eu não me lembro de cabeça o que está lá no material de vocês, no livro. Utilizando o cálculo aqui, ó. E aqui, ó, eu peguei e coloquei uma fórmula aqui, ó. No que vocês têm aqui, ó. Eu peguei e já coloquei a fórmula aqui. E já coloquei o limite aqui, ó. Então, o que vocês podem fazer? Por isso que eu falei assim, ó, tenta fazer o da tabela, que aí dá para a gente aplicar as fórmulas aqui, ó. Então, até aqui, vamos pegar nessa linha aqui, ó, são dados que são apresentados aí na SAP, ó. Aí, ó. Lembra aqui, ó, 24, aí, ó, dividido por 2, o resultado aqui, ó, elevado ao quadrado, né, vezes, né, a taxa aqui, ó. E aqui é mais fácil, ó, e aí dá para vocês aplicando a fórmula que tem no livro, porque assim, dá para você fazer na mão aqui, né, ó, aqui, ó, eu tinha até pego o rascunho aqui, mas como eu vi que ia demorar muito tempo aqui, ó, para aula aqui, ó, eu já fui aplicando a fórmula aqui, ó. Tem a taxa de ocupação, é que eu esqueci de anotar aqui o do livro aqui, ó. Professor, Sim, pois não. essa taxa de ocupação, o senhor pegou da NBR, foi? Eu peguei lá do livro, eu só não estou lembrando qual que é a NBR que é aplicada aqui. Mas, assim, é basicamente ó, não estou lembrado, olha. É basicamente, a gente tira daqui, ó. Do material do didático que vocês têm aí do Senai, é basicamente a do livro aqui, do livro que ele tirou da onde? Ele tirou da 5410. Então, é da norma mesmo. Você está correto. Igual eu falei, ó, todos esses cálculos aqui, na prática, vocês vão fazer ele somente aqui na parte acadêmica.
Só outra dúvida. Sim, pois não. Quando tem aí a questão da bitola, né, do cabo, aí tem aí 1 por 1, 1 por 3. O que seria isso? Qual que você está falando? Isso aqui? Não, aqui na coluna A seção nominal aqui, ó. Ah, sim. Aí tem aí um Então, por 1, 1 por 3, 1 por 4. por exemplo, tem a configuração. Não, eu estou confundindo É porque eu tive uma mesma aula ontem com outra turma, né? Eu mostrei para ele, mas não mostrei para vocês, né? É porque é o seguinte, existe uns cabos que chama de... vou até aproveitar que está aberto a 06 aqui, ó. E aí eles causam uma confusão na gente. Vou achar a tabela aqui, pessoal. Ó, aqui, ó. Por exemplo, o pessoal tem uma nomenclatura, ó, tem o cabo, tem o tipo 1, aí tem o 1/0. Se você, ó, tem o 2, ó, condutor. Deixa eu frisar eles aqui, né? Aí tem o AWG, que é a configuração, que todo cabo de potência, você vê aqui, ó, AWG, é o CA, condutor com alumínio, alma de aço, né? Aí, basicamente, quando eu tenho o... não, isso aqui é capacidade e temperatura. Só achar a tabela aqui. Deixa eu Mas no ver. caso é só a nomenclatura, né? Isso é a nomenclatura. Ok. É que eu estava achando que seria Porque, alguma por coisa exemplo, relativa à tem o, quantidade. porque tem o cabo 4, até uma vez eu também eu caí nessa pegadinha. Eu estava achando que era 4 milímetros, mas não. Ele tem uma milimetragem, aí existe o cabo 4, aí existe o cabo 4/0. Aí, para evitar isso, o pessoal utiliza a nomenclatura, né? O 4 milímetros, o 2,5, o 16, o 25, o 30, né? Não, é na 07. Se não está na 06, está na 07, certeza. Tem uma tabela aqui. Mostra. Tá aqui, ó. Vou até pôr ele bem maior aqui, ó. Isso aqui isso aqui é um código aqui que o pessoal usa. Ó, por exemplo, o AWG, o cabo 4, esse em específico, né? Ele não é o 4 milímetros, ó. Ó que é a milimetragem dele. Com essa nomenclatura AWG, o 4, ele é 24,71 milímetros. Ou seja, o cabo de 25 milímetros é o mais próximo que tem dessa nomenclatura cabo 4. Aí se você olhar aqui, ó, o código pinguim aqui, ó, o 4/0, né? Olha a milimetragem dele, 125 milímetros. Eu vou até separar aqui vou separar a tabela aqui para a gente confrontar as duas lado a lado. Isso aqui é de um prontuário técnico de cabos. E o pessoal utilizava essa nomenclatura, pessoal mais da antiga. Não, não é esse. Deixa eu ir lá para 07. Agora sim, agora vai. Jesus. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então, ó, deixa eu aumentar aqui, porque aí ninguém merece.
Aqui, ó. É 4 aqui, né? Mas nessa nomenclatura AWG aqui, ó, o 4 para eles é o 24 milímetros. E o 4 nessa na nomenclatura usual, normal que a gente usa, em milimetragem, é realmente 4 milímetros, né? E o mesmo aqui, ó, o 4/0 já é o que? Muito maior, ó, 125 milímetros aqui. Então é nomenclatura mesmo. Aí tem o CCA, né, que é alumínio com alma de aço, tem só o CA, né, o de alumínio, e por aí vai. Então, ó, basicamente, ó, daqui, agora deixa eu voltar aqui, ó, para a folha de vocês, ó. Ah, não, é o arquivo em Word. Word, tá aqui. Então, basicamente, ó, aqui, ó, nessa primeira célula aqui, ó, é a configuração que eu utilizei aqui, o diâmetro. Aí aqui, ó, já nessa do meio aqui, ó, que é o número dos cabos aqui, ó. Às vezes até a gente confunde. Até eu peguei umas vezes algumas correções aqui, ó. Aí número de cabos, a gente pega e coloca aqui, ó. Aí a seção mínima, né? Aí aqui que a gente entra com os cálculos aí. Aí vocês podem fazer ele na mão. Eu já vi algumas entregas aí que o pessoal pega essa folha aqui, ó, e lota de cálculo aqui, ó. Todos esses cálculos que estão aqui na célula aqui, ó, na tabela. Por isso que eu, eu sugeri vocês fazerem o cálculo já na tabela aqui para facilitar para vocês. Beleza? Aí eu deixei aqui, ó, destacado, tudo em vermelho aqui, ó, faz parte dos cálculos aqui, que sai o resultado, né? Isso aqui é o equivalente, ó, em polegadas. Ainda tem a questão, né? O polegada, se eu não me engano, uma polegada, acho que é dois centímetros e 75, se eu não me engano. É 2,54. 54, né? Aí, ó. Então, ó, ainda tem essa questão ainda, né? É igual lá, tem o cavalo vapor e tem o horsepower. Apesar de um ser tradução do outro, né? O cavalo vapor, ele vai ser diferente do horsepower se eu não me engano, em 10. Por exemplo, um CV, se não me falha a memória, 736 aí watt. Aí se você pegar, se a máquina lá tiver configurado um HP, né? Apesar de ser a tradução, se não me falha a memória, ainda bem que tem o Fred Google, né? O nosso pesadelo aí. O Google, a gente bota no Google aí, a gente acha muita resposta aqui. Se não me falha a memória aqui, ó, é uma diferença, é boba, né? Até às vezes quando eu faço a configuração, o parametrização de inversor de frequência, se na máquina, pelo menos nas da VEG, tem uma lá chinesa lá de umas bomba de recalque. Pelo menos até que eu me lembre aqui, deixa eu ver lá na Católica. Eu só vi essa configuração aqui, ó. HP não vi, mas tem. Aí tem essa diferença de 10. O problema é que existe o erro, por exemplo, quando você faz apenas um cálculo, esse erro, né, ele pode representar, né, pouca coisa na questão de dimensionamento. Porém, se você fizer sucessivos cálculos
para dimensionar capacidade de corrente, potência. E essa diferença aqui de 10 unidades aqui, ó, esse erro, quanto mais cálculos você faz, principalmente na hora de configurar, de parametrizar e configurar uma usina solar, esse erro ele vai se somando. E aí ele pode dar problema na parte de dimensionamento aqui. Mas aí na máquina, na própria máquina lá, vai estar explicitado. Eu me lembro mais majoritariamente de ver esse, mas existe esse aqui. Quando tem HP, ó, a diferença é de 10, se eu não me engano. A gente pode até olhar aqui, quer ver? Setecentos e quarenta e cinco, 45,5, né? Se eu for fazer a regra de arredondamento, né? Como é maior que 5, né? Para nenhum algarismo significativo, aí fica 746. Aí aqui tá falando do CV em watts, aí, ó, já. Segundo o Fred Google aqui, ó, que me ajudou aqui. Então, olha, ó, um CV, ó. Agora, se a gente colocar aqui, ó, o horsepower, né? Eu sei que dá uma diferença. Ah, não. Ah, não é tão grande. Então, peraí, um CV. Vamos ser bem exato aqui. Mas eu vi alguma. Acho que eu tô. Realmente 736, né? Não. Se for ver, ó, um HP aqui, ó. Aí, 745,6. Deu bem pouca, mas existe o erro que vai se somando aqui. Não, então eu me confundi aqui, realmente, ó, não tem o 736, tá vendo que o, o Google ajuda a gente aqui, ó. É uma diferença, acho que é boba, né? Mas em vários cálculos sucessivos, esse erro, esse somatório de erros aqui, ele pode gerar uma incompatibilidade. Não, realmente. Então, vamos apagar aqui o 736. Vou até deixar aqui, que aí eu nunca mais esqueço. Então, gente, basicamente aqui, ó, dos cálculos lá do livro, ó, é aqui, ó. Nessas partes da tabela que estão em vermelho, ó. Aí, relembrando, né, na vida, vocês só vão fazer esses cálculos aqui na acadêmica mesmo. Basicamente, no profissional, né, é só você calcula a corrente, né? Por exemplo, você calculou a corrente lá, né? Deu a potência, pegou a potência de uma máquina. Relembrando aqui, né? Você tem a potência aqui ou em watts, quando é a potência real, né? Ou ela em volt ampere, quando a potência é aparente.
o volt-ampere reativo quando é energia magnetizante. Aí, para circuitos de, como a gente lida com tensão e corrente alternada, né? Além de considerar a tensão e a corrente, né, o equivalente elétrico, nós consideramos o FP, né, o fator de potência, que é matematicamente igual ao cosseno, né, do ângulo entre as potências lá, né? Relembrando aqui. Então, na hora que a gente faz o dimensionamento e chega no equivalente aqui, ó, passando para lá, né? Aí fica tensão dividido pelo fator de potência. Na hora que isso aqui é a equação literal, né? Aí você chegou no equivalente aqui, ó, por exemplo. Vamos chutar aqui, a corrente de 51, boa ideia, 51 amperes. Aí, no profissional, o que que você vai fazer? Ah, eu vou utilizar o cabo, né, Prisma. Ah, vou utilizar o Corfil. Então, eu venho aqui, né, é um circuito monofásico? Ah, é. Então, se eu usar o 6, para essa configuração aqui, ó, se eu for usar esse, né, o 750, se eu for usar o 6, não vai rolar. Ah, se eu usar o de 10, aí ele está acima. Se usar o de 16, ele ainda está superdimensionado. Por isso que eu falei que o projeto elétrico ele é pautado no superdimensionamento. Então, o ideal para eu escolher aqui a configuração, né, é um cabo, né, um hashtag de 10 milímetros, né? Ele tem a capacidade de corrente, né, de 57 amperes. Aí na prática a gente faz isso, né? E aí o programa, o Proelétrica, por exemplo, ele ainda faz muito mais rápido, né? A gente nem faz essa comparação. Ele compara a tabela, aí você só fala lá no programa, ó, vou usar um Syntenax da vida aí da Prisma, né? Então ele já faz isso automaticamente lá dentro do banco de dados dele. Mas quando a gente for fazer, né, na Tora, ou seja, ao vivo aqui, e aí você chegou, né, relacionado à potência lá do projeto, relacionado à tensão monofásica ou trifásica, né, relacionado ao fator de potência daquela máquina, vai chegar nessa corrente aqui, né, hipotética aqui. Então, aí você só escolhe o que está, né, acima, de preferência acima. A gente nunca escolhe, vamos supor que fosse 41 aqui, ó. Eu poderia usar o de 6 milímetros, só que esse cabo ele vai o quê? Superaquecer muito rapidamente, né? Então, o ideal era eu utilizar o de 10. Mas o de 10, a capacidade dele é muito maior. Porém, eu não posso utilizar ele aqui estanque, né? Ele exatamente a capacidade de corrente. Porque o disjuntor, ele vai fazer a função o quê? De proteger a instalação elétrica, proteger o cabo, né? Muita gente fala, ah, não, o disjuntor ele protege o equipamento. A consequência é isso, é proteger o equipamento. Porém, ele está protegendo o cabeamento, o condutor de energia que leva a energia potencial elétrica para aquele equipamento realizar trabalho. Então, aqui, ó, uma potência, né, fictícia, uma tensão, um fator de potência, deu 51, então eu vou, na prática, escolho olhando na tabela do fabricante. Ah, é o Corfil 750 volts? Então eu vou na tabela do Corfil e olho a configuração dele. Se fosse trifásico aqui, ó, trifásico, ó, ele suporta 50. Aí já para circuito trifásico, não ia ser ideal. Aqui, ó, se fosse monofásico, ó. 2 condutores carregados.
Agora, se fosse para um circuito trifásico, aqui é para monofásico. Agora, se fosse já o de 10 milímetros com capacidade 57, agora a capacidade para o trifásico, ó. Capacidade corrente. Tem que pôr aqui, ó, monofásico. E aqui, ó, trifásico. Trifásico, ó, o de 10, ó, suporta 50 amperes, ou seja, 1 ampere a menos. Então, o ideal era escolher o quê? O de 16 milímetros. Hashtag 16 milímetros quadrados. Que aí, para o trifásico, ele vai suportar o quê? 68, ó. Capacidade de corrente trifásica, 68 amperes. Vocês estão vendo a diferença aí? Né? Você vai informar? Você vai foco. 16. O melhor é escalar e os gastos Que mais? Qual o rolê do cara Não, perder o ó. emprego? Quem que chama? Observem as fórmulas que estão lá no material, lá, ó. Já apliquei ela aqui, por isso que eu recomendei, né, que vocês utilizassem a tabela, né, ou alguns eu vi que entregou na tabela, outros mandaram arquivo em PDF, mas provavelmente, né, pode ter feito na planilha e enviado em PDF aí, né, ou que aí vai facilitar a vida de vocês aqui, ó, né, na rapidez de entrega aí, tá ok? No caso, o senhor aceita em Excel também? Sim, sim, pode dar. Comando. Alguma dúvida aí, pessoal? Eu sou esse diâmetro interno aí, no caso dos eletrodutos. Como é que é calculado? O senhor pegou em alguma tabela? Eu peguei, aí, ó, raiz, né? Aí deu aqui, ó, square root. Vamos aqui, beleza. Agora, Disse assim, né? Que a gente tem que fazer mais melhor. Eu fui pegando no material lá de vocês. Peraí. Vamos ouvir aqui. Eu tenho um monte de coisa ruim. Eu vou fazer isso agora. Mas esse sempre tem. Fazer. Então, aqui, deixa eu lembrar da fórmula aqui, ó. Square root. A fórmula lá, né? É o F4. O F4 é a porcentagem, né? Ah, sim. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui num lado que está em branco, que aí fica mais fácil. Eu peguei na referência do material de vocês aqui. Vou até mudar a cor aqui, e vai ficar mais fácil aqui, ó. O DI, né? Sei que tem lá, tem no... agora. Aí, vezes, né? Ó, o E4 aqui, ó. Ó, o 4, ó. O E4, o que já foi calculado, né? Que é a seção total, ó, em milímetros quadrados, ó. Seção total em milímetros quadrados. Aí dividido é o F4. O F4. A porcentagem, né? A ocupação máxima. A taxa de ocupação máxima.
E lembra, ó, de colocar entre parênteses aqui, ó. Porque senão o cálculo pode sair errado. Taxa, né? Ocupação máxima, né? Max. Vezes. Esse aqui é o pi mesmo, né? Lembrando lá, ó, o pi lá, ó. É aproximadamente, né? Meu pai, antigamente, em vez de falar tóxico, né? Ele falava tóxico. É aproximadamente 3,14 aqui, ó. Então, essa fórmula e mais outras aqui, ela tá. Eu não me lembro qual capítulo que tá. Quer ver? Acho que eu tô até com um plano aberto aqui, ó. Plano, cadê? Era para ter um. Voltar no bola. Não, não era para ter Eu olhei aqui, um condição. cadê? SAP, É bom. SAP 3. Misturar um curso de qualificação é custo técnico. Ah, Aqui, ó, tá lá no capítulo 6, ó. Ó o spoiler aqui. Eu peguei, eu tive que olhar aqui, porque senão não saía as fórmulas, não. Beleza? Ó o spoiler aí. Vocês entenderam? Que aí é lógico. Aí teve um que entregou, ele foi calculando tudinho aqui. Eu fui escrevendo tudo na folha. Nessa folha de entrega aqui, ele foi colocando tudinho, né? Mas provavelmente, pessoal, igual eu falei, provavelmente vai ser a primeira vez na televisão e a única vez que vocês vão fazer esse cálculo. Provavelmente. Porque pensa, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou seja, muito antigamente, né? Como era difícil você fazer, por exemplo, a cópia de um projeto, né? Você imagina, ó, você quer a cópia dessa planta aqui, ó, desse A0 aqui, deixa eu ver, tá em A0, deixa eu ver. Aqui não tá a configuração, não. Mas se eu não me engano, ele tá em A0 ou A1 aqui. Imagina, o cidadão fazia naquele papel manteiga, lá em desenho vocês devem ter visto isso, né? Utilizava uma mesa com a régua paralela, e aí você coloca bem aqui embaixo aqui a fita crepe, né? Aí antes mesmo você tem que limpar a prancha, né? Porque quando aí você vai desenhando, né? Tem os vários tipos de lápis lá, né? E aí vai sujando. Aí você limpa com álcool, coloca, né? Alinha o desenho com a régua paralela. Aí pega os gabaritos. E aí o pessoal, aí tem um papel de, se eu não me engano, acho que é acetato que chama também, né? Que ele é tipo que ele é um plástico mesmo, assim, translúcido. Ele é muito mais resistente que o papel, que o vegetal, né? E aí o pessoal simplesmente fazia o desenho nele. Aí, por exemplo, fazia a linha mais grossa. Vamos pegar aqui essa. Eu já vi isso era de um escritório que eu trabalhei, aí tinha as pastas suspensas. Vocês conhecem aquela pasta suspensa? Que aí você abre a gaveta assim, aí você coloca a pasta do projeto, você coloca ela como se estivesse num varal, assim, dentro da gaveta e fecha. Aí o que o pessoal fazia aqui, ó? Vocês estão vendo essas linhas aqui, ó, a linha, aí tem a linha da proteção geral, né? Tem a linha do barramento. Aqui, ó, as linhas que compõem o disjuntor aqui trifásico. Aí nesse papel de acetato é vazado aqui, ó, no desenho. Aí o cara vinha aqui, era um gabarito, né? Aí vem aqui, você vai desenhando em cima aqui, ó. Vai passando
a lapiseira, né, ou a caneta, a pena, né, o pessoal também fazia na pena. Aí pensa, uma folha gigante dessa, aí colocava a folha que você quer fazer a cópia embaixo dela, e aí como o acetato ele é um plástico mais duro, né, e aí ele é vazado aonde tem o desenho, aí você passa a pena em cima dele. Aí imagina o quanto tempo você não demora para fazer isso. Aí por isso que eu falei, né, que provavelmente é a primeira vez na televisão e única que vocês vão fazer esses cálculos aqui, ó. Esses cálculos aqui de taxa. Primeiro, porque hoje, né, utilizando o programa faz automático. E mesmo se não tivesse o programa, a gente usa o quê? As tabelas ou do fabricante ou as tabelas da NBR. O ideal é a gente utilizar a tabela do fabricante, que é do fabricante, o metal, né, que é utilizado para a condução de energia, seja o de alumínio, seja o de cobre, ele tem uma pureza, uma dopagem melhor do que os metais que tinham na época, com o fabricante que tinha na época em que a NBR foi feita. E lembrando que ela não foi feita em um laboratório aqui no Brasil, né? Ou seja, ela foi feita há muito tempo, né, pelo I3E, e aí registrada na língua deles, e aí quando o país precisa, né, dessa norma, ele compra, traduz para a língua dele, para a língua materna, e aí publica. E aí as concessionárias, os escritórios, né, pega e compra isso. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, aí lembrando, essa é a última tarefa. O SAP3 é só essa tarefa aqui. Ele quase, acontece, uma vez. Voltar lá. Então, gente, ó, relembrando aqui, ó, quem pediu a SAP1, eu abri nova, né? Nova extensão que vai durar até segunda-feira, a da 1. E aí a 2, que acaba hoje, meia-noite, eu vou fazer uma extensão a mais, porque eu quero, né? O meu sonho é resolver o problema de vocês. O meu sonho aqui é ser apenas o guia para vocês conseguirem atingir seus objetivos aqui. Eu quero ver vocês conseguirem atingir o objetivo. Beleza? E a 5, né, que é essa que a gente acabou de analisar agora, ela é para segunda, mas caso vocês precisem, né, então, por favor, né, peço encarecidamente de novo que tentem entregar o mais rápido possível essas 3 aqui, que aí já, né, que aí depois que corrige, que tem as notas, né, tem que fazer o relatório de notas, beleza? E aí, pessoal, mais uma dúvida? Podemos encerrar por enquanto aqui. E aí eu já aproveito o mais rápido possível. Sim, pois não. O senhor poderia explicar só essas duas últimas colunas aí da tabela, rapidinho, esses 7 Sim, por ué, cento, gente? bora lá. Deixa eu pegar aqui a. Olha, sempre. E aqui, ó, ficou até mais fácil de explicar, né? Essas duas últimas aqui, ó. Aí, ó. Isso. Aí a porcentagem, né? É em porcentagem da taxa de ocupação calculada e da seção. É basicamente a aplicação da fórmula aqui, ó. Ela vai ficar. Vou pegar aqui a caneta aqui. Essa aqui, né, que você falou. Então, aqui, ó. Se a gente clicar nela em cima aqui, ó. Taxa de
ocupação, né? É isso. Porcentagem aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Ó, que é importante a gente colocar os parênteses aqui, ó. E na hora da divisão aqui, ó, por exemplo, ó, é o H4. Quem que é o H4 aqui, ó? Pega H e o 4 aqui, ó. Que é o diâmetro interno adotado, ó, em milímetro. DI. Ele depende o quê? Ele depende de outro cálculo aqui, né? Então, No caso é a área, né? uhum, isso, Aí o diâmetro interno adotado de a bitola é via tabela, né? isso. Aí, professor, em relação à tabela, porque tem o eletroduto, eu acho que é de polietileno de alta densidade, tem outro tipo lá. A gente pode adotar qualquer um dos dois? Porque eu não encontrei na atividade em si Você encontrou em especificando qual outro? eletroduto usar. Ah, entendi. Ele não falou qual utilizar, né? Não, então você pode usar, ó. Deixa eu colocar aqui a fórmula direita, ó. Pra até na hora que vocês olhar lá no capítulo 6 aí, ó. Aí tá vendo aqui os parênteses aqui, ó. Aí é o H2, né? Olha, H. Não, H4, né? Desculpa. O H4, né? O DI interno. Ainda um tracinho, vai. Agora você DI interno. Aí tá vendo que ele é dividido por 2. Aí esse resultado aqui, ó, tomem cuidado ó, na hora de fazer. Provavelmente vocês devem ter aquela calculadora científica, né? Olha, é elevado ao quadrado, então é a divisão aqui, ó, do diâmetro interno por 2, é elevado ao quadrado. Aí o resultado, ó, dessa aqui, elevado ao quadrado. Aí por isso, ó, por isso vocês estão vendo aqui, ó, essa outra aqui, ó, esse parêntese e esse aqui, ó. É porque quando você faz na forma tabular, é diferente do que se for fazer na forma, o pessoal chama de algébrica, né? Aí por isso que colocou aqui, ó, mas... Então, tudo isso ao quadrado aqui, ó, tudo isso, aí não, é vezes... Que aí é a área, não, professor? É a seção, né, do eletrodo. isso. Aí tudo isso, até a nomenclatura, é porque assim, dependendo, o Excel, aí MATLAB e outros programas aí, né, ele tem a nomenclatura diferente. Esse aqui do Excel é multiplicação, né, é multiplicação, e eu estava colocando aqui divisão. A gente tem que tomar cuidado com isso. É isso mesmo. Aí a taxa de ocupação é relativa a quê? Essa última lá. Não, foi essa. Não, foi essa mesmo, ó. Ah, o senhor Essa. calculou foi a seção aqui, não? Não, foi essa Na aqui, ó. coluna J. Quer ver, ó? Deixa eu pôr aqui. Ah, não, tá certo. Seção do eletrodo. Ah, então, ó. Então, deixa eu até apagar. Tirar isso aqui. É a seção, né? É a seção transversal, né? A seção do eletroduto em milímetro quadrado, né? Aí a taxa aqui, ó, a porcentagem, aí é o quê? É o E4, ó, o E aqui, ó. O E4, ó, que já vem o quê? Já vem de outra fórmula, né? Então, ó, aí sim, né? A taxa de ocupação é o E4, ó, seção total do cabo, né? Em milímetros quadrados, dividido, aí quem que é o J4 aqui, ó, no caso, ó, que é a seção do eletroduto em milímetros.
Seção do eletroduto. Em milímetro quadrado. É a seção total pela seção do eletroduto. A seção total que ele fala é a seção de todos No caso, é os cabos, né? Os condutores. Né? por exemplo, você tem um eletroduto aqui, né? Aí você vai ter uma taxa de ocupação aqui, né? É porque eu não estou desenhando geometricamente correto, né? Aí, por exemplo, né? Ó, aqui, ó. Eu consegui colocar nesse daqui, ó. No caso, ó, 5. Esse que eu acabei de criar, inventar aqui agora, aqui, né? Então, essa seção total é a seção do eletroduto em si, ou do leito lá, né? Aí, no caso, é um eletroduto, já que é a fórmula aí da circunferência, né? Então, a seção total, né? Dividido pela seção de cada um desses, do eletroduto. Então, essa maior por essa menor. Eu sei que na fórmula fica muito mais fácil aqui de... Beleza? Mais algum questionamento, pessoal? Ok, professor. Só mais uma coisa, mas não é relativa à tarefa. Sim, pois não, pode falar. A disciplina está finalizando hoje, porque pelo calendário finaliza hoje, né? Sim. Em termos de aula, não tem mais aula não, né? É de aula ao vivo, deixa eu ver. É hoje. Finaliza hoje. E aí, é igual eu falei, né? Procurem entregar o mais rápido possível, que aí eu já corrijo e já gero o relatório de notas. Beleza? Beleza, muito obrigado aí pela aula e pela disciplina, viu? De nada. Estamos aqui à disposição, pessoal. Então tá, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, né? Fiquem com Deus. E aí eu vou ficar de olho. Relembrando que a primeira SAP, eu já, eu já dei a extensão até para quem não precisava, para quem já entregou e já corrigi. Mas eu decidi estender para todo mundo para depois, né? É porque é 11 turmas, né? São muitas turmas. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Para a gravação agora.